Ela nasceu em uma cidade pequena, cercada por montanhas e voos que só existiam nos sonhos. Desde criança, Laura passava as tardes observando helicópteros, cruzando o céu do quartel vizinho. Seu pai havia servido como mecânico de aeronaves militares, mas morreu em serviço antes que ela completasse 5 anos. Tudo o que restou dele foi uma caixa de medalhas e uma marca misteriosa tatuada no braço esquerdo. Enquanto outras meninas desenhavam corações, Laura rabiscava asas, hélices e pistas de decolagem. Dizia: "Ei, Tudus, um dia eu vou voar. E não será em avião de passageiro. Será para proteger." Na escola, riam dela. No bairro, zombavam. Mulher não pilota helicóptero. Ainda mais de guerra. Mas Laura cresceu com um silêncio determinado. O tipo de silêncio que precede o som das hélices. Aos 18 anos, ela prestou concurso para a Escola de Formação de Oficiais do Exército. Passou com louvor na parte teórica, superando candidatos com histórico militar na família. No entanto, na fase física e de campo, foi casualmente deslocada para funções administrativas. Oficiais diziam que era para sua própria segurança e que existem outros caminhos para servir. Laura aceitou calada, mas treinava sozinha todas as noites no campo de obstáculos desativado. Uma noite, um instrutor a viu correndo sozinha, suada, debaixo da chuva, com a mochila de 25 quilogramas. Ele comentou com o superior: "Ela tem mais disciplina que metade da turma." Mas mesmo assim, o acesso à aviação continuava bloqueado para... Ela pediu transferência para o curso de logística aérea, apenas para se aproximar dos hangares. Passou a auxiliar nos bastidores das missões táticas, menos carregando equipamentos e cuidando de inventário. Todo dia, chegava antes de todos, e ficava observando os helicópteros de combate com olhos atentos. Às vezes, enquanto todos almoçavam, ela se sentava perto das aeronaves só para ouvir os ruídos dos motores. Alguns pilotos zombavam. Você devia estar pilotando planilhas, não helicópteros. Certa tarde, um jovem oficial a viu, recitando de memória, o manual técnico do modelo Black Hawk. Surpreso, disse: "Você decorou isso tudo?" Ela respondeu: "É o mínimo para quem quer voar." Aos poucos, mesmo entre os resistentes, ela começava a ser notada. Durante uma simulação de emergência com feridos, o piloto designado desmaiou por exaustão térmica. Sem pensar, Laura assumiu o comando e guiou o helicóptero de volta à base com precisão. Foi punida por violar protocolos, mas o vídeo da ação chegou até o alto comando. O coronel Alencastro, veterano e chefe da aviação da região, pediu para vi-la pessoalmente. No escritório, lhe disse: "Você tem técnica, mas não tem histórico. Quem é seu pai?" Ela apenas levantou a manga do uniforme, mostrando uma marca antiga no braço esquerdo. Era uma tatuagem envelhecida, quase apagada, um símbolo que o coronel reconheceu na hora. Ele empalideceu, afastou a cadeira lentamente e murmurou: "Essa marca, eu vi no meu comandante há 30 anos. A marca era o emblema do 1º Esquadrão de Resgate Aéreo Avançado, um grupo que havia sido extinto após uma missão sigilosa." O coronel levantou, abriu uma gaveta e tirou uma velha foto em preto e branco. Nela, estava o comandante com a mesma tatuagem. Ele perguntou com a voz trêmula: "Você é filha de Vicente Almeida?" Laura confirmou com um simples aceno. "Meu pai caiu no sul, resgatando um pelotão cercado." O coronel se sentou de novo, sem palavras, como se algo muito antigo tivesse sido reaberto. Ele havia servido sob o comando de Vicente, e aquela perda ainda era uma ferida mal curada. Naquele dia, ele escreveu uma carta à mão e enviou ao comando de aviação, pedindo exceção para Laura. Mas antes de enviá-la, olhou para ela e disse: "Não será por seu pai. Vai ser porque você merece." Nos dias seguintes, Laura foi transferida discretamente para o curso prático de voo tático. Alguns colegas murmuravam pelas costas: "Só está aqui por causa do pai." Mas ela calava todos com precisão milimétrica, controle exemplar e um foco que assustava. Seus instrutores diziam: "Nunca vi alguém aprender tanto em tão pouco tempo." Ela voava como quem sabia que não tinha outra escolha além da perfeição. Na terceira semana, executou uma manobra evasiva que só pilotos veteranos dominavam. O coronel Alencastro assistia de longe, silencioso, mas orgulhoso. Ele sabia: ali estava a filha de um herói, e talvez algo até maior. No final do curso, uma prova real foi montada: resgatar um soldado ferido em área montanhosa. Condutores, vento cruzado, visibilidade parcial. O cenário exigia frieza absoluta. Laura não apenas concluiu a missão, como pousou em espaço mínimo entre rochas. Quando voltou, o silêncio tomou conta do hangar. Depois vieram os aplausos. O instrutor principal disse: "Eu nunca vi isso em um primeiro curso." E pela primeira vez, ela recebeu continência de um dos sargentos mais antigos da base. Na cerimônia de formatura,
O coronel entregou o distintivo pessoalmente. Antes de colocá-lo na farda dela, disse apenas: "Você não voa por herança. Você voa porque nasceu para isso." Mas a jornada estava longe de terminar. Depois, uma crise humanitária emergencial surgiu em área de risco. Laura foi designada como copiloto em missão real. E pela primeira vez sentiu o peso do campo. Durante o voo, o comandante da aeronave foi ferido por estilhaços em pleno ar. Ela assumiu o comando e conduziu o helicóptero até uma clareira segura, pousando com perícia. O médico a bordo disse: se não fosse por ela, ninguém teria voltado. O comando registrou o feito, mas Laura recusou qualquer condecoração. Disse apenas: a missão foi concluída. Só isso importa. Laura agora era conhecida nos corredores como a piloto de ferro, mas o que mais impressionava era seu silêncio, sua humildade e sua memória viva. Toda noite, antes de dormir, ela passava a mão sobre a tatuagem do pai. Sussurrava: "Pai, hoje eu voei por nós dois." E começava a escrever no caderno de bordo, não os dados técnicos, mas as sensações humanas do voo. Alguns oficiais começaram a ler escondido e se emocionavam com suas palavras. O coronel, agora prestes a se aposentar, dizia: ela não, é só piloto. Ela é história com asas. E o exército começava a entender que ali nascia algo raro, uma lenda, ainda em vida. No aniversário de 30 anos da morte do pai, Laura organizou uma homenagem no antigo hangar da Missão Perdida. Convidou veteranos e esposas dos soldados, mecânicos e cadetes. Todos ouviram, em silêncio, a gravação recuperada do último voo de Vicente Almeida. Ao final, ela colocou um capacete ao lado de um assento vazio, com a frase: "A missão continua." O coronel Alencastro, já com lágrimas nos olhos, foi o primeiro a bater continência. Naquele momento, Laura não era apenas a filha de um herói. Ela era o elo entre o passado e o presente. E naquela base, ninguém mais duvidava. Ela voaria por todos aqueles que nunca voltaram. Era apenas o começo do que viria pela frente. Laura foi integrada oficialmente à Divisão de Apoio Aéreo Avançado. Suas primeiras missões incluíam reconhecimento de áreas isoladas e evacuação de feridos. Logo ficou claro que ela possuía uma calma fora do comum diante do caos. Durante uma evacuação noturna em território instável, o helicóptero dela foi alvejado. Comandos gritavam pelo rádio. E o copiloto entrou em pânico menos. Mas Laura não. Ela manteve a altitude baixa, escapou da zona hostil e pousou com um dos motores em chamas. No pouso, os feridos foram retirados sem uma única baixa. O comandante da missão apenas disse: ela não treme, ela é quem faz o chão tremer. Começaram a surgir boatos sobre a piloto marcada, a mulher com a tatuagem lendária. Alguns achavam que era só uma história bonita, mas logo testemunharam seu talento ao vivo. Ela manobrava entre montanhas como se conhecesse cada pedra. Veteranos diziam: ela pilota como se já tivesse voado ali 1000 vezes. Mas Laura não deixava a fama subir a cabeça, menos sua disciplina seguia inabalável. Sempre a primeira a chegar no hangar, a última a sair. Começou a treinar cadetes, ensinando o que chamava de voo com memória. Para ela, pilotar não era técnica, era respeito a quem veio antes. Durante um exercício internacional, Laura foi enviada ao exterior como observadora. Lá havia como outras forças tratavam suas mulheres menos com igualdade real. Em uma conversa com uma major estrangeira, ouviu: aqui, tatuagens contam histórias, não assustam generais. Laura sorriu e mostrou sua marca com orgulho. A oficial respondeu: você carrega o sangue de um símbolo. Isso vale mais que medalha. Ao voltar ao Brasil, trouxe essa lição para dentro dos muros da sua base. Passou a dar palestras internas sobre legado, honra e o poder da ancestralidade militar. E assim, sua voz começou a ecoar mesmo sem os motores ligados. O tempo trouxe desafios ainda maiores. Um grupo de soldados foi capturado por forças rebeldes. Em uma área de selva fechada, as chances de resgate eram mínimas, e a operação parecia suicida. Laura foi a única a se voluntariar como piloto da missão. Disse: se existe uma chance, ela merece ser tentada. Ela sobrevoou a área sob fogo pesado, usando rotas que aprendeu sozinha, anos antes. Resgatou os prisioneiros com auxílio de cordas, sem tocar o solo. O último a subir disse: achei que morreria lá, até ver sua tatuagem pela janela. Após o sucesso da missão, ela recebeu a medalha de mérito operacional. Foi aplaudida de pé, por oficiais, soldados e mecânicos da base. Mas ao receber a medalha, olhou para a plateia e disse: essa condecoração não é minha, é de quem foi esquecido. Depois, deixou a medalha no memorial do pai, aos pés da foto do esquadrão extinto. Jornais militares começaram a chamá-la de filha do esquadrão perdido, mas Laura não se importava com manchetes.
Só queria continuar voando. Enquanto houver céu, minha missão continua, dizia sempre que a questionavam sobre o futuro. Com o tempo, Laura foi chamada para dar aulas em escolas de aviação militar. Alguns alunos olhavam com desconfiança no início, mas bastava uma simulação com ela no comando para que o respeito surgisse. Ensinava com firmeza, mas com empatia menos. Entendia o medo de voar, o medo de falhar. Mostrava que coragem não era ausência de medo, mas presença de propósito. E sempre dizia aos alunos: se você esquecer quem te trouxe até aqui, vai cair antes de decolar. Um de seus alunos tatuou a mesma marca no braço, em homenagem silenciosa. Ela apenas disse: agora você carrega a história. Hanra Como. Se fosse sua. Uma noite, Laura recebeu uma visita inesperada na base. Era o filho de um soldado que seu pai havia salvo na última missão, da qual nunca voltou. O rapaz segurava uma carta, escrita à mão, que seu pai havia deixado antes de Felisper. Nela, dizia: se algum dia encontrar a filha de Vicente, diga que voei por ela. Laura leu em silêncio emocionada, segurando a carta com as duas mãos. Depois entregou ao rapaz seu próprio distintivo de voo, dizendo: agora é sua vez. Taker. O momento foi fotografado por um cadete Spal Hussey, como símbolo de Onerá. A legenda dizia: o passado nunca aterrissa, ele só muda de piloto. Com o avanço da carreira, Laura foi promovida a Major de Aviação Tática. Era a primeira mulher a ocupar o cargo naquela divisão desde a criação do esquadrão. Na cerimônia, ao invés de discurso, fez uma homenagem silenciosa. Colocou sobre a mesa de comando um capacete antigo e uma rosa branca. Disse apenas: este posto tem muitos nomes antes do meu. Eu só sou visível. A frase viralizou entre os batalhões e virou lema nos quartéis do norte do país. Soldados começaram a tatuar discretamente o brasão do esquadrão extinto. E Laura, mais do que líder, agora era símbolo, sem pedir para ser. Durante a tempestade inesperada, 2 helicópteros se perderam na mata. Laura liderou a operação de busca com apenas um mapa e experiência de voo visual. Por 48 horas, ela sobrevoou a região sem descanso. Na madrugada do segundo dia, localizou os destroços e os sobreviventes. Desceu com guincho e primeiros socorros, e ficou no local, até o último resgatado ser evacuado. Voltando à base, todos estavam em silêncio. E então, um por um, começaram a se alinhar e bater continência. Diziam, não por hierarquia, por respeito. O coronel Alencastro, já velho e com saúde frágil, fez um último pedido. Queria voar com ela uma última vez como copiloto, mesmo que por minutos. Laura preparou tudo com carinho. E o voo foi ao nascer do sol. Ao pousarem, ele olhou para ela e disse: vi o fim do seu pai, e o começo de algo maior em você. Depois entregou a ela uma insígnia especial, usada apenas em tempos de guerra. Guarde isso. Quando as asas te faltarem, ela lembrará por que você voa. Laura segurou em silêncio, com os olhos marejados, e prometeu em voz baixa: now Odesse, ainda tem o céu pela frente. Após o voo com o coronel, Laura sentiu que algo mudava dentro dela. A linha entre missão e memória estava mais tênue a cada dia. Ela começou a documentar as histórias de pilotos esquecidos do esquadrão extinto. Transformou o antigo depósito da base em um memorial, com fotos, peças de aeronaves e cartas. Chamou aquela do sala de voo invisível, onde cada objeto contava um voo que poucos lembravam. Ali, ela recebia jovens soldados para conversar, sem formalidades. Dizia: se um dia faltar coragem, venham aqui. Alguém já voou esse medo antes, e assim, até os mais duros aprendiam a voar com o coração. Certa manhã, Laura recebeu uma missão internacional de ajuda humanitária. Teria que coordenar resgates em uma zona de conflito no exterior. A operação exigia pilotos experientes e líderes com sangue frio. Ela aceitou sem hesitar, partindo com uma equipe formada em grande parte por seus ex-alunos. Durante a missão, evacuaram mais de 70 pessoas, em 5 dias sob risco constante. Em uma situação crítica, Laura teve que pousar sob fogo e usando manobras fora do protocolo. Quando voltou à base, o comandante estrangeiro disse: ela não é piloto. Ela é uma tempestade com hélices. Na volta ao Brasil, foi condecorada por 3 países aliados. Mesmo assim, Laura continuava recusando entrevistas e homenagens públicas. Preferia caminhar pelo hangar em silêncio, ajustando capacetes e orientando novatos. Certa vez, uma repórter insistiu: por que a senhora nunca conta sua história? Ela respondeu: porque minha história é feita das histórias dos outros. Só aceitou falar uma vez, em uma escola pública onde estudara na infância. Levou o capacete do pai e disse: vocês podem não ter asas, mas podem ter propósito. Ao final da palestra, deixou um recado na lousa: ninguém nasce pronto para voar.
Mas todos nascem com algo para levantar. Com o tempo, foi chamada para assumir um posto em Brasília. Seria responsável por toda a formação da nova geração de pilotos. Aceitou, mas exigiu que os cursos incluíssem história viva. Como disciplina obrigatória, criou um módulo onde cada cadete estudava a trajetória de um veterano esquecido. Ao final do curso, todos escreviam uma carta para um herói caído. E liam, em voz alta. As salas se enchiam de lágrimas e silêncios. Respeitosa, Laura dizia: se você entende o passado, vai pilotar o presente com outra alma. E a aviação militar nunca mais foi a mesma. No aniversário de fundação do Esquadrão Extinto, ela organizou um desfile silencioso. Em vez de música ou discurso, os helicópteros sobrevoaram a base com luzes acesas em honra. Cada piloto carregava consigo o nome de um herói esquecido. O povo assistiu de pé, em lágrimas, mesmo sem entender todos os nomes. Ao final, uma faixa foi estendida no céu por uma aeronave menor. A marca não está no braço. Está no que você faz com ela. Laura, de pé, assistia da torre de comando, segurando uma flor. Disse apenas: pai, hoje, o céu te ouviu. Anos depois, Laura sofreu um acidente de coluna durante um treino. Os médicos foram claros. Ela não poderia mais pilotar. A notícia a atingiu com o peso de um pouso forçado. Ficou semanas em silêncio, sem visitar a base. Um dia, cadetes bateram à sua porta com uma proposta: criar um centro de treinamento virtual, com seu nome, onde cada voo seria em sua homenagem. Ela sorriu pela primeira vez após o acidente. Disse: se eu não puder mais tocar o céu, vou ensinar os outros a fazerem isso com alma. Nascia o Centro Aéreo Tático Laura Almeida, com simuladores, arquivos, cartas e vídeos. Cada aluno recebia um emblema com uma hélice e a frase: voar é lembrar. Laura fazia questão de entrevistar cada novo grupo pessoalmente. Sentava-se com eles, contava histórias, corrigia erros, com paciência. Um dia, uma jovem piloto perguntou: Major, como saber se estou pronta? Ela respondeu: se você carrega respeito no peito, o céu não te derruba. Essa frase virou mural, tatuagem e lema de batalhão. E Laura, mesmo longe dos controles, seguia pilotando destinos. A saúde de Laura começou a dar sinais de desgaste. Exames, dores e limitações físicas começaram a se impor. Mas ela não reclamava, nem recuava de sua missão como mentora. Durante uma cerimônia de formatura, apareceu de bengala, mas uniforme impecável. Disse aos cadetes: meu corpo pode pousar, mas minha história ainda voa. Foi aplaudida de pé, com honras reservadas a generais. O ministro da Defesa estava presente e disse: hoje, o exército inteiro se curva diante de uma mulher com asas, e Laura apenas sorriu, apontando para cima. Laura faleceu anos depois, dormindo em paz, com o som de hélices em sua playlist noturna. Seu velório militar reuniu soldados de todas as regiões do país. Do lado do caixão, havia apenas uma foto, um capacete antigo e a frase gravada: ela não foi só piloto, ela foi a missão. Helicópteros cruzaram o céu em silêncio absoluto, em formação de cruz. As redes sociais foram tomadas por mensagens de cadetes, veteranos e famílias resgatadas. O mundo conheceu, finalmente, a profundidade do nome que sempre recusou os holofotes. E mesmo em sua ausência, Laura continuava onde sempre esteve, no ar. Hoje, o nome Laura Almeida está gravado em bases, escolas e monumentos militares. Mas seu maior legado está no peito de cada piloto que voa com propósito. Na marca no braço de jovens que não se curvam às estatísticas, no silêncio respeitoso de quem entende que memória também é missão. Na voz dos instrutores que dizem não esqueçam de quem vos trouxe até aqui. Na hélice que gira com o vento da honra. E no céu, sempre no céu, onde uma lenda continua voando. Se essa história te emocionou, inscreva-se no canal. Aqui, cada voo é memória, e cada memória, um ato de respeito.